Bom, eu cheguei na minha conclusão se vale a pena continuar no mercado de cripto ou se nós temos um sinal claro que a tendência virou. Se você olhar para o Bitcoin, parece que está tudo bem, mas a queda deu uma assustada muito grande, a maior queda semanal que a gente viu nesses últimos meses, enquanto as altcoins elas estão muito fracas. E aí você tem, além de uma dúvida se deve continuar ou não no mercado, se deve continuar mantendo as suas altcoins ou não. E quem está querendo comprar, se é o momento ou não. Então tem muita dúvida. E como no vídeo passado eu deixei um pouco em aberto os cenários, eu dei dois cenários, um otimista e um pessimista, agora eu já tenho mais informação para falar se a gente tem realmente uma esperança de uma continuidade de tendência ou não, e eu acredito que nem todo mundo vai gostar do que eu vou falar. Esse vídeo não está sendo scriptado, tá? Vai ser no improviso e você vai notar que não tem muita aba aqui aberta no meu computador, porque eu poderia botar notícia, poderia botar um monte de indicador, mas isso não justifica o cenário que a gente está tendo no mercado. E muita gente está angustiada porque está tendo um grande prejuízo, e em qualquer pessoa que comprou nessas últimas semanas, dependendo da moeda, e a maioria está caindo pra caramba, essas pessoas estão no prejuízo. Então não tem ninguém nesse momento que fez compra atrás que está se vangloriando, a não ser que fez uma boa escolha ali em termos de projetos. Eu vou explicar isso muito mais, mas o principal aqui que eu quero que você entenda é que, apesar de tudo que a gente está vendo no mercado, não estamos de uma tendência caótica no Bitcoin. Então, se você pegar nesse momento, botar o Bitcoin numa categoria e as altcoins em outras, você vai ter muito mais clareza do que está rolando. E o erro é colocar o peso no curto prazo, achar que o curto prazo, curtíssimo, vai definir o futuro do mercado, sendo que não. Você tem que prestar atenção na tendência. E de acordo com a tendência mudando, você tem que mudar a sua carteira também. Esse tá o erro. Você não pode sempre seguir a mesma linha de raciocínio. Se você tiver que mudar, cara, bora aceitar os erros e bora mudar a mentalidade daqui pra frente, porque nunca é tarde para recuperar a grana. Pelo menos é isso que eu tô vendo. Então, vamos lá. Eu quero te mostrar que nós não estamos num cenário de fim de tendência, porque olhando para o semanal do Bitcoin não tem como nem você cogitar no fim do ciclo, tá? Pro Bitcoin. Então você olha para isso aqui, cara, a gente poderia, não vou falar que vai chegar, eu vou falar isso ainda. Não tem como você falar que vai chegar no 73 e acabar o ciclo, porque a gente ainda tem margem. A minha preocupação foi da gente quebrar essa estrutura lateral no Bitcoin e ir para o 73, e o sentimento nem em relação ao Bitcoin tá tranquilo, porque eu acredito que você que tem a Bitcoin, você tá super de boa. Agora quem tá em altcoins, nem tanto. E hoje a gente tá vendo as altcoins, ignora a cotação atual, mas se você for pegar nas últimas semanas, pô, Solana teve uma queda aí já de 50%, 20% em uma semana. E o que a gente vai esperar das altcoins se o Bitcoin continuar insistindo em queda? Então a Solana nas últimas semanas veio caindo, a Lido nas últimas semanas veio caindo, a Avax nas últimas semanas veio caindo. Então você vai pegar várias moedas, tem algumas que estão sofrendo mais que outras. E o medo que as pessoas estão sentindo agora é, se o Bitcoin for para os 73 mil dólares, o que manteria ainda a tendência de alta do mercado do Bitcoin, eu tô cagando pro Bitcoin, eu quero as altcoins porque é ali que eu tô exposto. Então se o Bitcoin for pro 73, eu não quero saber, as altcoins vão sofrer muito mais. Então a gente tem que sair da caixa, da bolha, e analisar se realmente isso acontecendo é game over, ou se a gente nem tem a possibilidade de chegar no 73 agora. Então, nós estamos em um momento que tudo pode ir por água abaixo, ou a gente pode começar a subir nesse momento e ter uma recuperação. Só que você entende que são várias variáveis, a gente pode subir, mas as altcoins não subirem também. O Bitcoin voltar a subir e cair mais, as altcoins subirem quase nada e quando tiver a queda, as altcoins caírem mais ainda. Então tá todo mundo preocupado e dá para entender até o momento onde a gente chegou e dá para perceber isso nos comentários dos vídeos, as pessoas estão muito desesperançosas, já estão xingando o mercado. Sempre me xingaram, mas estão xingando também, falando mal de influenciador, de quem faz vídeo para YouTube. Com razão, tá? A maioria do YouTube tem muita porcaria, as pessoas fazem tudo por dinheiro. Mas tem muita gente que faz um bom trabalho também, que tá aí para ajudar
tá aí para compartilhar as ideias, a gente sofrer junto às vezes, a gente comemorar junto. Então, Douglas, o que eu decidi nesse cenário? Que eu não vou vender nada. Até porque se eu for 100% racional, a gente não tá em hora de vender. Então, assim, se você tá pensando em vender, tá desesperado, não aguenta mais essa tendência, não faz isso agora. Faz isso depois, num cenário que eu falei no vídeo passado. Se a gente voltar para os $90.000, você pode cogitar em vender porque é uma resistência. Ah, Douglas, então você está falando que a gente pode pegar e revirar para baixo? E aí que tá. Quando você analisa o mercado com mais clareza, você muda a sua opinião às vezes. Então, a opinião que eu tive no vídeo passado, eu fiquei acompanhando o mercado, analisando o máximo possível, sendo mais racional, mais ainda do que eu já tinha sido, para chegar na conclusão que a gente ainda tem jogo. Por alguns fatores. Primeiro deles é que a gente só está presenciando nessas últimas semanas quedas, quedas, quedas e quedas. Não estamos vendo pressões compradoras. E aí, o número de liquidações que a gente teve foram bilhões, bilhões e bilhões liquidados nessas quedas que a gente viu no Bitcoin, que arrastou para as altcoins. Então, muita gente gananciosa, eu quero que você entenda. Não, nem tudo se trata de gráfico, muita coisa é psicológica. Muitas pessoas estavam conscientes do ciclo de alta, nós estamos conscientes do ciclo, nós estamos conscientes da altcoin season, temporadas altcoins, então você entende que é um assunto muito comum. Isso fica muito previsível, porque o mercado todo está sabendo disso. Então o que as pessoas vão fazer? Vão pegar empréstimos, elas vão alavancar o capital pra caramba. E quando você alavanca o capital, você cria uma margem. Essa margem é o dinheiro que você tem, o resto é tudo emprestado. Quando você queima o teu dinheiro todo, sobra só o dinheiro emprestado. E quando chega, ele come o teu dinheiro e sobra o emprestado, você é expulso da tua posição, do teu investimento, porque você está arriscando o dinheiro de alguém, não o seu. E aí que você é liquidado, você perde todo o seu dinheiro. E as pessoas, por excesso de alavancagem, excesso de confiança, e esse pode ter sido um erro, eu acredito que tenha sido grande parte do erro das pessoas, meu também, fica muito confiante, achando que realmente a gente vai ter um ciclo maravilhoso, e não tá sendo. Só que eu não quero chegar para você e falar que acabou de vez, que a gente não vai ter altas no mercado. Nós vamos ter altas por um simples motivo. A gente só presenciou queda, e a queda ela é preocupante até certo ponto. Mas tudo que você vê para queda, vamos mudar a visão para alta também? O que a gente pode esperar? E a conclusão que eu chego é: bom, a gente viu muita liquidez sendo pegada para baixo. Mas será que tem liquidez para cima também para ser buscado no Bitcoin? E a resposta é sim. E nós temos bilhões, bilhões e bilhões de dólares a serem buscados se a gente olhar para cima. O que mostra que o mercado caiu, mas se ele subir, ele pode ganhar muito mais dinheiro do que se ele continuar caindo. Isso é só um ponto, tá? Porque a gente costuma sempre pesar para a tendência atual. Se o mercado está subindo, a gente fala o quê? Bom, tem muita gente shortando, olha, o combustível para a gente continuar subindo. É sempre isso. Agora, quando a gente está caindo, a gente não fala que pode subir porque ele vai pegar mais liquidez lá da galera que está esperando mais queda. Olha só, então a gente pode ter uma reversão de tendência. Só que isso sem fundamento não vale de nada. A gente tem que ter alguma tese, alguma leitura que faça sentido. No vídeo passado eu mostrei isso para você, por isso que eu falo para você se inscrever. Eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para compartilhar o que eu sei com você e a gente sofre junto, não tem problema. Mas desde que a gente esteja no caminho correto, com o destino correto, isso que importa. Mesmo que no meio do caminho a gente mude a rota. E a gente está no momento agora que a rota do mercado de cripto para o nosso objetivo, ela está mudando. Mas o destino, não senhor. O destino continua o mesmo. 2025 está só começando e eu mantenho o meu otimismo apesar disso tudo que está rolando. Por quê? Porque a gente está atingindo níveis históricos, isso aqui eu não ignoro. Por quê? Quando a gente bate níveis de sobrevenda, isso aqui é um sinal de compra, não só pra gente que tá no YouTube, você tá me assistindo, deixando o like, não é só pra gente. É para os institucionais também, porque toda vez historicamente quando o Bitcoin ele se aproxima de regiões de sobrevenda no índice de força relativa, que querendo ou não é o melhor índice, melhor indicador para você tomar alguma decisão não no curto prazo, porque isso aqui tem uma margem de porcentagem de erro, mas
se você olhar no macro, isso não falha. Porque desde que a gente se mantém em uma tendência de alta que virou em 2022, todas as vezes que o RSI bateu sobrevenda no diário, foi uma zona de compra. E você vai ver o resultado, bom, o mercado subiu pra caramba nessas ocasiões. E por que agora seria diferente? Sabe? Das últimas vezes o Bitcoin primeiro subiu 100%, se eu não me engano aqui, não, subiu 300%, triplicou o valor, depois subiu 100%, duplicou o valor de 50 para 100 mil, e por que agora, nesse caos todo, a gente não poderia ver uma porcentagem? Se seguir a regressão aritmética aqui, a gente iria perceber que de 300% aqui que fez, aqui de 200, 100%, duplicou o preço, aqui seria o quê? 100% também? Então ele pegaria aqui de 80 para 160, ou nem isso. Então, uma vez e meia de multiplicação, você vê que isso tende a diminuir porque o mercado vai crescendo. Então não estou aqui para falar que a gente vai estourar os 200 mil e agora é festa. Não, a gente tem que pensar no que aconteceu e se moldar de acordo. Então, não vale a pena você sair xingando o mercado falando que acabou de vez a tendência, e sim, a tendência continua, nós temos sinais históricos aparecendo, isso eu não vou ignorar o sentimento negativo que tá rodando no mercado, nos comentários principalmente. Isso aí foi a mesma coisa que eu vi várias e várias vezes, só que a gente fica tão preso no momento que a gente esquece e releva as informações mais básicas. A gente tá falando de termos básicos, RSI é básico, sentimento, parte psicológica é básica, a parte de liquidação que a gente só costuma ver para um lado, a gente tá olhando para outro lado, isso é básico. E aí eu vejo as pessoas perdendo foco. Eu quero que você entenda que o mercado ele é volátil, ele te faz armadilhas. E assim, eu vejo as pessoas procurando notícias nesse momento, pegando o curto prazo. Isso aqui é um ensinamento pra você, tá? Porque eu já me quebrei muita cara fazendo isso. Por isso que hoje eu sou mais minimalista na minha tomada de decisão. Porque eu já gastei, já perdi muito tempo fazendo coisa inútil, que só ferrava o meu emocional. Então as pessoas estão olhando o curto prazo, tá? Pegando aqui numa hora, às vezes 5, 10, 15 minutos, procurando uma razão para o Bitcoin repicar para cima, e o cara nem fazendo o trade tá. E aí ele fica procurando notícia. Cara, a maior atrocidade que eu vi hoje, nesse dia da gravação, você pode estar vendo depois, não importa, fica o aprendizado, é pegando notícias externas para justificar o que vai acontecer com cripto. Ah, não, o balanço da empresa tal vai ser resultado. Cara, como assim vocês estão aloprados a pegar 4, 5 horas da tarde para pegar uma notícia e agora vai definir? Cara, como assim? Sabe, não faz sentido, a não ser que você seja um trader e faça operações de curto prazo. Então, eu só quero te mostrar que você às vezes está perdendo tempo e mudando o teu foco. Se você foca muito no curto prazo, sempre busca uma razão, sai uma notícia negativa, você fica pessimista. Sai uma notícia positiva, você fica otimista. Então você nunca vai definir um sentimento. O meu sentimento é: eu me posicionei pesadamente em Ethereum, no ecossistema do Ethereum, esperando uma valorização. Significa que acabou o jogo? Não, eu não vou cogitar. Eu tinha cogitado, mas agora chegando numa racionalidade melhor, eu vou continuar no mercado e ponto final. Eu agora vou fazer o quê? Antes eu já estava mudando o meu foco nos meus aportes. E eu vou continuar com esse foco. Só que eu tenho que ser muito mais chato agora, porque com esses sinais históricos aparecendo no Bitcoin, se eu olhar em sinais mais técnicos, uma coisa que me fez ficar mais esperançoso foi aqui no próprio gráfico diário do Bitcoin, ele mantendo essa linha de tendência aqui. Isso aqui foi muito importante, achei muito legal. E dá até para estimar até uma cunha megafone aqui, que levaria a gente para uma projeção para o Bitcoin lá para casa dos 120 mil dólares. Claro que com a devida volatilidade e tendência, né? Então subindo, caindo, subindo, caindo. E por que não? A gente está em fevereiro. A queda foi muito rápida, foi direta. A gente precisa de um pullback, a gente precisa de uma busca de liquidez para a galera que shortou. Só que aí que tá, eu não sei quando que isso vai durar. Se isso vai ser direto para cima ou se isso vai ser apenas uma altinha para a gente continuar caindo. Mas essa é a indecisão que você sempre vai viver, que eu vivo também. Vocês acham que eu sempre sei exatamente o que deve ser feito? Não, eu tenho dúvidas. Mas sabe a diferença da pessoa que
fica sempre no em cima do muro, é a pessoa que vai lá, aperta o botão e fala: "Bora", é coragem. E esse mercado, ele diz muito sobre coragem. Nós estamos num mercado que dá muito retorno, muitas pessoas mudam de vida, já mudaram, as pessoas estão buscando uma multiplicação, uma aposentadoria no mercado, só que elas não estão cientes do risco. Quando eu botei a grana, quando eu comprei Ethereum, quando eu comprei, ainda estou comprado um monte de altcoin, eu tinha ciência do que poderia acontecer. E eu sei que, de acordo com a história, que eu já sofri isso, ter perdas de 30, 40, 50, 60% dá medo. Mas a gente não tem que só olhar, a gente não precisa só olhar o lado negativo, vamos ignorar toda a alta que o mercado costuma entregar quando ele fica eufórico. Porque até agora eu não vi euforia no mercado. A euforia que durou pelo menos de 2024 para cá foi um mês. Um ano e a gente só viu um mês de alta. E nesse um mês de alta, a gente teve várias altcoins subindo 200, 300, 400, 500, 600%. Imagina se a gente engatar numa tendência mais consistente. Então, a minha conclusão, não sei se eu estou enrolando, quero que você comente aí o que, que você acha dessa minha opinião, porque isso aqui não é scriptado, estou sendo 100% sincero. Eu vejo tanta coisa ah, servido como engodo, servido como uma forma de te distrair e tirar o teu foco, porque às vezes seu foco é no longo prazo, e por que que você está se incomodando com notícia de curto prazo? E notícia não define tendência, eu já falei várias vezes isso. A notícia ela sempre condiz com a tendência e só serve para gerar pico de liquidez, não reverter a tendência. A notícia, ela atrasa uma tendência de alta ou ela impulsiona uma tendência de alta. Esse é o papel da notícia e só quem faz trade, só quem já quebrou muita cara, quem insiste com alavancagem, já perdeu muito tempo chegando nessa conclusão, vai chegar, vai falar exatamente isso. E aí eu poderia chegar, pô, vou botar uma média aqui semanal, vou estar segurando, esse é o ponto de virada. Eu poderia adicionar várias coisas. Vou fazer esse exemplo com você, esse exercício. Nós temos essa linha de tendência aqui, que serve como suporte. Nós temos, além disso, essa média. Caraca, essa média aqui é a nossa última esperança. Ótimo, então a gente tem dois fatos para suportar o preço, né? Para servir como suporte. Maravilha, a gente está bem demais. Tem mais alguma coisa para ajudar nisso? Tem sim, o RSI, no diário batendo sobrevenda. Cara, isso aqui é fenomenal. Então, olha só quanta confluência para a gente achar um fundo nesses 84. Só que a gente poderia buscar um repique nessa região dos 84, até porque o RSI sobrevendido é um sinal de compra para todo mundo que olha o Bitcoin como uma opção de investimento, mas a gente está falando do Bitcoin, não estamos falando das altcoins, que também estão sobrevendidas já tem alguns dias e não aparece interesse comprador, pelo menos desde então, porque o Bitcoin não oferece margem para o mercado ficar confortável em investir. Horas. Então, o que, que pode acontecer? Mesmo com essa informação, você fica perdido, não sabe o que faz. Bom, se você simplificar e só olhar o RSI e ver que está sobrevendido, focar mais no médio prazo, pô, a gente está no ciclo de alta, o Bitcoin está numa tendência saudável, a gente tem a dominância em alta, senão eu vou ficar repetindo o que eu falei no vídeo passado, tá? Então, a gente tem muitos sinais que tem margem para subir, nós temos o pessimismo que o mercado precisa, a descrença, um problema que é o aumento de consciência do mercado, todo mundo está muito consciente, pode ser culpa do YouTube, pode ser minha culpa que fala aqui de ciclo de alta, de estatística, então todo mundo está ficando mais inteligente estatisticamente falando e já fizeram estudos falando que as pessoas mais inteligentes tendem a se ferrar mais. Acredite ou não. Só que aí a diferença é você aprender com isso e sempre se moldar à situação. E o meu procedimento a partir de agora é: os aportes que foram feitos continuarão. Os novos aportes que eu já atingi minha cota devem ser pensados, escolhidos. Então agora a gente vai entrar, essa é a minha opinião, daqui para frente vamos entrar numa tendência que você vai ter que ser muito mais esperto, inteligente do que a média do mercado. Então a gente vai ter que quebrar essa tendência de inteligência artificial, tudo mais inteligente, os robôs mais inteligentes, os sistemas mais inteligentes, os investidores mais inteligentes. Então você entende que a gente está aumentando muito a consciência dos investidores, mas eles não estão treinando o emocional? Essa é a fórmula perfeita para o caos. Porque todo mundo está convicto,
mas tá com medo, porque a emoção ainda vai ser o melhor gatilho de tudo. E é exatamente por isso que as pessoas estão vendendo no medo. Chegam nesse ponto e falam que, Douglas, eu não aguento mais, eu quero sair do mercado. Sabendo que essa é uma região que você não vende, você compra. Se você está comprado, assim como eu, você aguenta o tranco, porque isso é normal de cripto. Desde que nós estejamos na tendência do mercado, no caminho certo, com o destino certo. Tá? E como eu falei, é só uma mudança de rota. Então, toda seleção que você tiver de projetos para comprar, para focar em projetos da sua carteira, você tem que ser mais cuidadoso a partir de agora. Porque muitas altcoins ficaram fracas. Não estou falando que todas que estão fracas agora vão continuar fracas. A gente vai ver muita coisa subindo. Mas está muito claro que nem todo mundo vai conseguir ter o resultado que quer. E aí você tem que fazer um auto-preparo. Simples, só se inscrever aqui que a gente faz isso junto. Tá? Tô aqui para te ajudar. E aí, vou te dar um exemplo, tá? Um aporte que eu fiz foi em Aave. E a Aave tá com uma tendência muito boa. Apesar da queda do caos, ela se manteve, ó. Tá lindo isso aqui. Além disso, se você olhar e fizer uma comparação da Aave com o próprio Bitcoin, olha isso aqui. Eu não preciso falar nada. Se você entende um pouco de gráficos, vai falar assim: caraca, a Aave é uma baita opção para o mercado nesse momento. Não só para esse momento que está se mantendo muito bem, mas para os próximos meses, semanas. Então, se você for mais cuidadoso na seleção dos projetos, você tende a ter uma vantagem. Não estou falando que isso vai te resultar num resultado bilionário daqui para frente, não. Mas que você entenda o que você está fazendo. Mesmo que dê errado, você aprende porque você foi racional na tomada de decisão. Beleza, eu tomei minhas decisões lá atrás, deu errado, mas eu sei qual a decisão que eu tomei e eu consigo analisar onde eu errei. E essa é a diferença, as pessoas querem abandonar o barco, não aprender com os erros. E o pior, deixar o emocional sair na frente, ter muita informação na cara, o YouTube te ajuda nisso. Então, ao mesmo tempo que você está se informando na internet para você ficar mais esperto, saber o momento, tudo que está acontecendo, super antenado, virar o blogueiro da parada, você tá ficando mais burro. Você tá dificultando mais ainda a tua vida porque você tá com muita informação e não sabe chegar numa conclusão. E você tem que treinar isso por conta própria, cara. É o teu cérebro. Não é uma pessoa que no YouTube vai falar assim, ó, você vai fazer isso aqui, você vai ficar rico. Porra, cara. Tá de sacanagem que isso vai acontecer, né? Que o YouTube vai definir o teu futuro, a tua vida, você vai ficar rico. E depois vai mandar um agrado. Não é assim. Isso aqui é um mercado de constante aprendizado. Você tem que estar apto a isso. E principalmente aceitar os erros. Então, se eu for compilar tudo o que aconteceu, a gente ficou muito ganancioso. Eu não vou falar que o mercado ignorou a análise gráfica, mas muita coisa fugiu do que realmente estava lindo, estava bonito, coisas que eu vi historicamente, estava tudo perfeito. O mercado foi lá e quebrou isso. Pode ser aquela exceção, uma vez ou outra que ele quebra e entrega o que a gente viu. Pode ser o excesso de confiança do mercado que causou isso. Pode ser manipulação. Enfim, eu não quero saber. Eu quero me preparar do agora para frente. Não ficar olhando para trás e ficar me remoendo. Já analisei o que eu errei. Já tenho as conclusões. Agora bola para frente. E eu não vejo que tem nada perdido pra gente. Então, eu fiz um vídeo falando o que eu tô sentindo, tá? Que eu vejo as pessoas cometerem erros que eu já cometi. Eu ainda cometo erros porque eu sou humano e a gente só tem que ser racional às vezes e parar de se preocupar com uma coisa que não tá no teu controle, sendo que você tá querendo chegar no teu objetivo. E o seu objetivo tá cada vez mais longe? Não, ele tá no mesmo lugar. No mesmo lugar. Só que às vezes você tá passando por um caminho que tá muito espinhoso, você tá machucando teu pé. Muda pra um que fica mais claro, que você não precisa ficar se machucando no meio do caminho, é só seguir o rumo com tranquilidade. E esses espinhos são notícias, são excesso de informação. Então, uma forma de eu ferrar o meu engajamento aqui é falar, cara, para de acompanhar o YouTube. É só isso. Você vai ser muito mais feliz. Tá? Mas aí, assim, como o mercado ele precisa de mais consciência para você vender, para você botar o dinheiro no bolso, que isso, querendo ou não, é um baita diferencial. Você deve ter percebido isso nas últimas semanas. Quem não vendeu acabou quebrando a cara. E ainda tem jogo. Você tem que buscar aprender de alguma forma, porque esse mercado levando de qualquer jeito não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acredito que tenha ficado claro, eu ainda sigo otimista, sigo comprado, não vou fazer nada de mudança e os possíveis aportes daqui pra frente
pensando mais, direcionando mais inteligentemente para cada um. E aí aguardar um repique do mercado, ainda aquele cenário que eu mostrei, tem muita coisa para acontecer. E eu achei que realmente a gente poderia ver uma revisita nos 90.000, isso pode acontecer ainda, mas olhando com mais calma, saindo do usual do mercado, olhando de uma forma mais básica e simples, que as pessoas complexam demais, o simples fica lá tipo, cara, tá tão fácil, por que você não faz isso? Tá muito bonito, ainda não consigo ficar pessimista com isso tudo. Quase que eu falo errado, pessoal. Douglas agora ferrou. Não, não ferrou, tem muito jogo ainda. E eu estou disposto a continuar com meu capital para pagar para ver. E querendo ou não, porra, como assim, pagar para ver? Sim. Porque tá tudo saudável ainda. Pode não parecer pro teu coração, mas o mercado tá saudável. Parece que é uma forma do mercado te extrair o medo, fazer você cagar nas calças, mantendo a estrutura do mercado. Ora as bolas, seria isso uma manipulação? Sei lá, não quero botar a culpa em nada e ninguém. Mas é muito curioso que o mercado deixa a gente cagado nas calças, mas ao mesmo tempo ele mantém uma estrutura saudável. E aí é justamente nesse momento que você sai. Sendo que tá tudo bem, você tem que aguentar o tranco. E tá tudo bem. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.